Vou falar nessa noite sobre o nome da pedra branca. Quem quer saber o nome da pedra branca? Glória a Deus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Mateus 16, 13. Nós, filhos, estamos nos movendo. Deus tem propósitos nas nossas vidas. Os propósitos de Deus, eles não serão nunca confundidos. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Deus nunca dá ponto sem nó, nunca é pego de surpresa. Deus tem propósito na minha vida e na sua vida, e esse propósito há de se cumprir até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? O momento que Israel foi mais contemplado foi o momento que eles estiveram andando na glória de Deus, no deserto. Ali a nuvem de dia os protegia do sol, à noite um fogo num frio de 40 graus para baixo de zero os protegia. Eram protegidos das bestas, das feras. Deus dava água da rocha, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está. Dar-te-ei, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Alguns pontos importantes para nós prestarmos atenção aqui nessa história. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que Jesus faz uma pergunta pessoal, individual, e a resposta dessa pergunta determina a sequência de fatos. Alguns hoje no reino estão perdidos porque nunca responderam direito a essa pergunta. Alguns, eles não entendem para onde vão, não sabem do seu propósito de vida, não têm a sua vida transformada, vivificada pelo poder que há numa resposta diante de Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que nessa noite que nós estamos aqui, Deus está fazendo essa pergunta individualmente para todos nós que estamos aqui, porque essa pergunta vai determinar na sua vida próximos passos, destino, futuro e tudo mais que você vai viver. A primeira coisa que ele diz é que não foi carne nem sangue que revelaram a Pedro, mas quem revelou a Pedro foi o Pai que está nos céus. Quando o Pai, queridos, desde os céus revela alguma coisa, aquilo que o Pai revela vai tocar diretamente uma coisa em você. Quando o Pai diz algo, quando o Pai te mostra algo a respeito dele, da faceta de quem ele é, ou de quem é o Filho, porque quem vê o Filho vê o Pai. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Quem vê o Filho vê o Pai. Quando Deus revela algo, quando o Pai revela algo, e do Pai vem a identidade. O Filho faz aquilo que vê fazer o Pai, como dizem em João capítulo 5, se eu não me engano, versículo 19. Quando você tem uma visão, o filho, quando você anda, os pequeninos, eles olham para os pais, eles refletem algo dos pais, eles refletem de mim, as minhas filhas, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eu vejo isso muito nitidamente. Acho que quem é pai aqui pode contemplar esses mesmos fatos. Você vê os seus filhos cometendo seus erros, seus acertos. Você vê os seus filhos com as suas coisas boas e com os seus defeitos. Você vê que isso vai passando de geração em geração, porque o filho de fato faz aquilo que vem fazer o pai. Eu me lembro que tinha coisas que eu rejeitava na vida do meu pai físico, e eu acabei cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas que eu abominava, que eu não queria. Então a primeira coisa importante aqui, quando Deus diz algo, quando Ele fala algo, quando você vê uma faceta de quem Deus é, isso vai mudar uma coisa em você, e essa coisa é a sua identidade. Nós vivemos uma geração, filhos e filhas, sem identidade, não tem identidade. E quando mexe na sua identidade, quando você vê algo de Deus na sua identidade, algo vai acontecer de novo com você. Porque Deus, quando Ele mostra uma identidade para você, Ele vai tocar em algo, na sua essência. É a sua essência. E o que é a sua essência? A sua essência é o seu nome. É o nome que você carrega. Ele é a sua essência. Pedro, antes de se chamar Pedro, ele se chamava aqui, Jesus fala: você é Simão. Simão é alguém, um ouvidor. É isso que significa o nome Simão. Mas agora que você entendeu o que é a pedra principal, que é Cristo,
que governa o universo, que sobre esta pedra, Pedro, desta revelação que saiu da sua boca, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou fazer de você, Pedro, o seu nome vai mudar. Você não vai ser mais alguém que ouve, você vai ser participante deste templo, deste reino, desta igreja que eu estou construindo. Eu estou revelando a você, Pedro, um mistério eterno. Preciso, para você entender esse mistério eterno, eu preciso mudar o seu nome. Você não vai ser mais alguém que ouve, mas agora você vai ser parte integrante dessa construção que eu começo a fazer aqui agora. Então, Pedro, agora não só eu estou tocando na sua identidade, eu estou trocando o seu nome, porque o seu nome carrega a essência daquilo que eu quero fazer na sua vida e no seu futuro. E tem mais, Pedro, para que você cumpra isso, eu vou te dar um propósito de vida. Eu não estou só mudando a sua identidade, te dando um nome, como eu vou dar a você, Pedro, um propósito. E o propósito que eu vou dar a você, Pedro, é que eu vou te dar chaves nas mãos. E essas chaves que eu dou nas suas mãos, Pedro, são chaves do meu reino. Aquilo, Pedro, que você ligar aqui na terra é ligado no céu, o que você desligar na terra é desligado no céu. Posso ouvir? Amém? Quando Deus muda o seu nome, toca a sua identidade, Deus te dá um propósito. Sabe o que acontece nos dias de hoje, queridos? Muitos não sabem o nome que carrega, ou ainda sabem o nome que carrega, mas não sabem o propósito da sua vida. E por isso, em momentos difíceis ou de momentos adversos, as pessoas se afastam, se perdem, porque o nome, queridos, carrega a essência, a identidade carrega a sua índole, e o propósito é o que te move. Deus é um Deus que age em movimento. É interessante que eu fui nos 2 discipulados, semana retrasada, ou semana passada, não, semana retrasada, semana passada, eu fui em 2 discipulados. Nos 2 discipulados, Deus ministrou algo, através da boca de cada um dos discípulos que estavam ali. Eu vou falar do último discipulado, porque alguém fez uma pergunta, e alguém falou uma coisa, falou assim: pastor, às vezes eu não lembro nem quem foi, tá, filhos? Então, de fato, eu não lembro quem foi que fez essa pergunta. Estavam muitos falando, mas muitos falando quase a mesma coisa, de maneira diferente. Isso é muito interessante. O Espírito já estava se movendo ali, falando de forma diferente. Mas uma pergunta que foi assim: às vezes parece que eu estou cansado, porque eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, e pastor, não sei se parece que aquilo que eu estou fazendo não faz muito sentido, e não sei se eu devo fazer, se eu não devo fazer. Queridos, essa pergunta, ou essa sensação, é de muitos no reino. E o que eu estou te dando nessa noite é a forma de você ter a resposta dessas perguntas. Glória a Deus. O que eu estou te dando nessa noite, eu vou te dar nessa noite, é a forma de você não ser abalado na sua caminhada. É de você não retroceder na sua caminhada. É de você sempre seguir ao alvo na sua caminhada. É de você estar conectado com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, independente do que está acontecendo à sua volta. É assim que você se torna conectado. É estando mirando no lugar certo. É conhecendo o seu nome para Deus. Deus tem que revelar a você o seu nome. O meu nome do físico é Marcelo, que significa martelo, juiz. Esse é meu nome no físico. O meu nome no físico também significa, que é Marcelo como Marcos é o mesmo nome, significa fulgor, significa brilho. Esses são 2 coisas que eu carrego em mim. E essas 2 coisas são 2 benefícios, mas também são 2, às vezes, malefícios para mim. Porque às vezes a minha mão de juízo pesa demais. Às vezes o meu fator justiça, o fator ser justo, me pesa demais. E às vezes eu passo do limite na justiça, porque a minha identidade não está equilibrada. E quando a sua identidade não está equilibrada, o seu nome que Deus está construindo pode ser afetado, ou o seu propósito em Deus paralisado. Vou repetir: o seu propósito em Deus pode ser paralisado. E o que eu não quero aqui, queridos, de maneira nenhuma, é que o propósito de Deus na sua vida seja paralisado de qualquer maneira. Posso ouvir um amém? Amém. E não quero que você ande como barata tonta. Ou uma frase que eu escutei essa semana de um cara do trabalho: como formiga sem antena. Ou seja, desorientado. Eu não quero que você seja uma formiga sem antena, que não sabe de onde veio nem para onde vai. Não tem propósito. A pessoa que não tem propósito não sabe de onde vem nem para onde vai. É uma formiga sem antena. Deus está mexendo com você hoje nessa noite, filho. Glória a Deus. Há um nome que Deus quer estabelecer na sua vida. Amém, Senhor. E eu sei qual é o meu nome para Deus. Você sabe qual é o seu nome para Deus?
E ainda tem um nome que ainda Deus revelará, que é um nome que está oculto, é um nome que está debaixo de uma pedra chamada pedra branca. E depois você vai entender o porquê disso. Muito bem. Em 1 Coríntios, essa pergunta que esse rapaz, eu já estou lembrando quem foi, me fez, e que não sabia muito bem se estava indo no caminho certo, ou se estava fazendo, estou fazendo, e pastor, será que eu estou fazendo o certo? Paulo está dizendo que, aqui no versículo 24 do 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. Paulo está dizendo que todos nós estamos numa corrida. Ele está comparando a nossa corrida com corrida num estádio, e está dizendo aqui que só um leva o prêmio. Não é à toa que no Evangelho, no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, quando ele está falando com a igreja, capítulos 2 e 3, ele fala: ao que vencer, darei que coma da árvore da vida. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ao que vencer, darei a ele do maná escondido. Você pode dar um aleluia? Ao que vencer, eu darei para ele, revelarei a ele o nome da pedra branca. Aleluia, dá glória a Deus. Ao que vencer, eu farei que se sente comigo no meu trono. Dá glória a Deus. É o que vencer. Deus trabalha com quem vence. Deus trabalha com quem vence, filhos. Chave do carro. Aleluia. Diaconia. Eu glórias. Ao que vencer. Deus está olhando para você, Ele quer que você seja um vencedor. Posso ouvir um amém? Amém. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue e do testemunho, da palavra que pregaram, e porque mesmo em face da morte eles não amaram a própria vida. Aleluia. Essa é a fórmula para vencer. Só você tem que saber onde você vai chegar. Se você não souber o fim da sua linha, queridos, tem muito ainda para você descobrir a seu respeito. Você precisa conhecer o começo, o meio e o fim da sua trajetória. Deus quer te revelar esse caminho. Ele não quer que você ande confuso, como Israel andou confuso, rumo à promessa que Deus tinha, rumo ao propósito de Deus na terra da promessa. Andou confuso, incrédulo no deserto, e caiu no deserto, e morreram no deserto. E muitos deles não entraram na terra que Deus havia prometido a eles. Muitos deles. Continuando aqui: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Queridos, não seja apático, não seja frio, não seja morno, não seja apático para Deus. Deus não se agrada disso. Ele vomita um morno na sua boca. Nós não somos animadores de culto. Eu vou ficar aqui te animando, dar glória, às vezes até fala isso, mas queridos, tem que partir de você. O seu coração tem que estar incandescente para Deus. Se você encontrou Ele, o seu coração não pode parar. Aleluia. Essa é a verdade dos fatos. Quando você se move por propósito, não há nada na sua vida que te paralise até o ponto de te derrubar. Você precisa se mover por propósito. Você precisa saber como Ele é. Você precisa ter encontros pessoais, constantes com Deus. Deus vai se revelando e revelando o nome dele aos seus profetas da caminhada com eles. Posso ouvir uma aleluia, glória a Deus? Abraão estava no monte, Deus falou para ele assim: o Senhor proverá, eu sou Yahvé Jireh, e eu vou prover para você, aleluia. Você não precisa me entregar seu filho, eu estou provendo um filho. E o nome desse filho que eu estou provendo é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Ele proveu o cordeiro. Essa é a revelação que você tem quando você ouve o Pai. Agora, se eu ouço o Pai, e um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo, eu não ouvi o Pai. Ou eu ouvi alguma coisa de alguém, um mover de alguém, uma história de alguém, mas eu não tive um encontro pessoal, específico com Ele. Porque o encontro com Ele, queridos, vai mudar você na sua trajetória, no seu caminho. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que alcançaram uma coroa corruptível, nós para alcançar a coroa da vida eterna incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como quem desfere golpes ao ar. Quando alguém pergunta, eu não sei se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, é como se você estivesse dando golpes ao ar. E se eu não conhecer seu nome?
Isso é não conhecer de onde você veio, nem para onde você vai. Você não tem propósito na vida. Nesse instante, o que você tem que fazer? Para tudo e entenda o seu propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá para perto dele. Escute a voz dele que muda nome, propósito, tudo na sua vida. Vá para perto dele, vá mais para perto dele. Amém. Conheça o propósito de Deus na sua vida. Mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando, eu vou até o fim naquilo que Deus mandou eu fazer. Em Gênesis capítulo 1, para quem acha que parar é bom, o Espírito Santo se revela nas Escrituras de um jeito em toda ela. Deus falou que Ele iria para o Pai, o Senhor de Jesus disse que iria para o Pai, mas que Ele mandaria para nós o Consolador, o Espírito Santo. E eu preciso revelar a você algo do Espírito Santo, uma das facetas dele, que é a mais importante. Ele diz aqui, quando Deus está no princípio, criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia. Quando você não teve o impacto da voz de Deus, uma visão do trono dele, de quem ele é, uma visão do Senhor Jesus, uma das facetas do nome de Deus, quando você não conheceu a Deus de maneira correta, você está com a sua vida desse jeito, sem forma e vazio. Em Isaías 45, se eu não me engano 18, não precisa abrir, ele diz que ele não criou a terra para ser um caos, mas Deus criou a terra para a terra ser habitada. Quando Deus viu a terra, embora ela fosse um caos, Deus é o Deus que ordena o caos. Posso ouvir um amém? Amém. A sua vida pode dar um caos, o seu propósito pode dar um caos, mas Deus está aqui nessa noite para dizer para você, eu vim dar um rumo na tua vida. Glória a Deus. Eu vim na direção, porque a minha luz ainda é a luz que ordena o caos. Glória a Deus. A minha luz ainda expulsa trevas. Amém, Senhor. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Algo sobre o Espírito de Deus. No original a palavra não é pairava. Tem traduções até no inglês que fala, ele se movia sobre as águas. Outra tradução mais correta ainda, ele chocava sobre as águas. O Espírito Santo é uma figura de alguém que está em constante movimento, queridos. Glória a Deus. Você quer acompanhar o Espírito? Acompanhe o Espírito sendo alguém que se move, sendo alguém que está no mover dele, sendo alguém que está criando moveres, não seguindo moveres. Alguém que está na presença dele, através de você, Deus vai fazer algo para tocar e trazer luz em onde é trevas nessa terra que nós vivemos. Amém. O Espírito Santo está esperando você, filho, para ser isso. Você é a resposta para as perguntas que você está fazendo. Nenhuma pergunta ela é por acaso. É óbvio que Jesus está perguntando para o cego: o que você quer que eu te faça? Ué, meu Deus do céu, eu sou cego, estou clamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é muito óbvio que um cego quer, chamando o Senhor Jesus? Para você é óbvio ou não é? Você acha que era óbvio para o Senhor Jesus? Muito mais, porque sabe o que nós vamos dizer antes da gente falar. Não sai da minha boca, ele já determinou. Só que precisava de uma resposta. E a resposta daquele cego é: mestre, que eu torne a ver. O Senhor está aqui nessa noite dizendo que as perguntas que Ele está fazendo, elas são para você dar uma resposta adequada a Ele. E com a sua resposta adequada a Ele, coisas serão liberadas no reino do Espírito. Então ouça uma resposta que vem daquele que produz identidade, que mexe com identidade, que transforma a identidade. Então ele disse, e disse Deus, o que o Espírito Santo chocava? O que Deus disse. Jesus, queridos, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Glória a Deus. É o que dá ação numa frase, queridos. Glória. Jesus, Ele quer a vida dos seus discípulos em meio a ações. Você age sim, você se move nele sim. O Senhor quer a sua igreja em movimento. Não é à toa que o chamado da igreja é ide. Amém. É um verbo, inclusive, é no imperativo aí. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Glória Isso a aqui Deus. é a palavra global, é para todo mundo. Pastor, não sei o que fazer, faça pelo menos isso então, porque isso aqui é para todo mundo. Agora tem coisas específicas que Deus quer falar com você. É com você, é individual, é específico. Amém. E ele continua: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a Deus luz dia. Note que não tinha sol.
Sol e lua são criados no quarto dia. Nesse instante, Ele está trazendo uma coisa à luz, e essa luz separa o que é de Deus e aquilo que é do diabo. A resposta, o verbo em ação, o Espírito Santo se movendo, separa aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Estão comigo aqui? Amém. A luz é boa e as trevas são ruins. A luz é algo que você deve buscar, e as trevas é algo que você deve arrancar totalmente da sua vida. Por isso que uma vida sem propósito, uma vida caótica, é um problema no reino do Espírito. Ela é um problema, porque uma vida sem propósito é uma vida em trevas, e uma vida em trevas não tem a luz de Deus. E quando você não tem a luz de Deus, você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe o que Deus espera de você, você não sabe o que Deus quer. Queridos, enquanto eu não sabia o que Deus queria de mim, eu adentrava em jejuns e orações dias a fio. Eu perdi a conta, meus filhos, de verdade. Lembrando que eu jejuei mais do que a metade do ano. Mais do que a metade do ano. E está se acabando por isso, pastor? Não. O que eu queria é entender propósito. Glória a Deus. O que eu queria, eu ouvir da boca dele o que ele espera de mim. Isso eu queria de Deus. Fala o que tu espera de mim. O que o Senhor quer comigo? O Senhor quer que vai me levantar como um diácono? Foi assim que eu perguntei para Deus. Qual que é o meu chamado? É de diácono. O que o Senhor quer comigo? Tem 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas se não for nenhum desses, irmão, o Senhor quer me levantar como diácono? O que o Senhor quer de mim? Eu fazia perguntas assim para Deus na madrugada. Eu ouvi a voz audível de Deus algumas vezes. Eu vi Ele algumas vezes. O que eu estou falando para você quer dizer que Ele está mais interessado de que você se aproxime dEle do que você de se aproximar. Ele quer você, está puxando você. Só que ele está falando: não seja omisso, não seja remisso. Não aceite uma carga nas suas costas. A carga nas costas é de quem não anda no descanso de Deus, não adentrou na promessa no campo do Espírito de Deus. É isso que acontece. Em Êxodo, capítulo de número 3, Glória a Deus. Deus vai revelar algo para esse homem. Esse homem, Moisés, era cheio de si mesmo, foi lá, matou o egípcio, achou que ia cumprir o propósito de Deus na sua força, na sua mão, até que ele está falando: agora eu não posso mais, comigo não dá, faz com o outro. Começa a achar o nada, o isolado, que Deus não tem mais nada para fazer na vida dele. E diz que apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, e numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou dar um passo em direção ao que eu quero. Aleluia. Tem algo aqui que está me chamando a atenção. Querido, se você está aqui, o fogo de Deus não te chama a atenção, já tem alguma coisa muito errada. Já tem alguma coisa para Deus mudar aí. O fogo de Deus atrai Moisés. Eu vou lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, quando Deus vê que você está na direção dele, algo vai acontecer. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O Senhor, a primeira coisa, está chamando Moisés pelo nome dele. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Sabe significa Moisés tirado? Moisés foi tirado das águas. Ele foi tirado, porque a identidade de Moisés tem a ver com tirar. Agora ele vai tirar o povo de Israel do meio do cativeiro do Egito. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu estou chamando você pelo nome. O seu nome carrega uma essência. Mas como que eu vou fazer isso, Senhor? O Senhor dá uma frase para ele, que eu quero que você preste muita atenção. Deus diz para ele: eu sou o que sou. Quando alguém me perguntar quem me enviou, você vai dizer: eu sou o que sou. Não, ele vai dizer assim: eu serei o que serei. Porque eu serei o que serei da ideia de futuro. E o futuro significa Deus está se movendo lá na frente, e você precisa alcançar Ele lá na frente. Você precisa continuar buscando Ele lá na frente, para então, somente então você vai viver o propósito da sua vida. Glória a Deus. Você quer viver o que eu quero com você? Então eu serei o que serei. Eu dei um passo, eu serei. Eu dei outro passo, eu serei de novo. Eu serei na sua vida. Eu vou me revelando a você, Moisés, no meio do caminho. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Deus quer revelar nome a você. Ele quer mudar a essência. E quando Moisés vê esse nome,
algo na vida de Moisés se move. Moisés foi aquele que caminhou no deserto com o povo lá, se movendo no deserto. E ele se movia no deserto com o povo, não por causa dele, mas por causa do próprio povo, porque o povo não cria, o povo era incrédulo, o povo amava o Egito, o povo amava a festinha. Deus às vezes nos abençoa e nós achamos que esse é o propósito da nossa vida, é a prosperidade que Deus coloca na minha mão, é o dom que Ele me deu, é o ministério que Ele estabeleceu. A gente acha que é esse o propósito final das coisas. Há pessoas que se perdem na própria bênção que Deus entregou. Senhor, olha, tem uma festa, tem uma ceia preparada, meu reino está preparado para você. E o servo pensa assim: eu comprei minha junta de bois, eu vou lá curtir ela, eu comprei minha casa no campo, eu casei, preciso cuidar dos negócios da vida. Você está entendendo por que gente caminha sem propósito, ela não sabe de onde vem nem para onde vai? Ela acha que o propósito de Deus termina naquilo que abençoa a vida dela. E o propósito de Deus só termina quando a sua vida acabar e você tiver feito por Ele tudo que glorifica o nome dEle. Por isso que João 17, versículo 2 e 3 ali diz assim: Pai, eu te glorifiquei, fazendo a obra que tu me conferiste, que tu me deste para fazer. Posso ouvir um amém? Como Jesus glorificou a Deus Pai? Cumprindo todo o propósito que Deus estabeleceu na vida dele. É assim que se agrada a Deus, é assim que se adora a Deus. Por isso, para aqueles que se acham que não se deve fazer, ou que se deve parar de fazer, é um alerta de Deus nessa noite. O Espírito de Deus é um Espírito em movimento. Se você está aqui por uma obrigação, você está aqui pelo motivo errado, está aqui sem propósito, está aqui com o problema certo, está aqui. Só que se você veio aqui para você encontrar Deus, nessa noite Ele vai se revelar a você. Nessa noite Ele vai revelar mais do que isso a você. Ele vai revelar nome, Ele vai revelar coisas para você aqui, propósito de vida. Quer te dar um rumo, uma direção. Êxodo capítulo 3 foi isso. Em João capítulo 1, vou começar a falar de alguns detalhes. O primeiro detalhe que eu quero falar, eu falei: Deus dá um nome, identidade e propósito. Tem um problema, queridos, quando você não sabe exatamente o seu nome, o que você carrega, o seu nome se torna grande demais. Então você vai perder identidade, vai perder propósito. Vou repetir: se o seu nome se tornar você grande demais, você vai perder propósito e vai perder a sua identidade. Vai afetar todas essas coisas na sua vida. João Batista, em João capítulo 1, versículo número 19. Isso aqui é uma mensagem revelada do céu para você, filho. Glória a Deus. Escute ela no teu espírito. Glória. Lute com todo espírito de frieza, de apatia que eu sinto aqui. Eu já pegar esse demônio desgraçado do inferno, de apatia, de frieza espiritual, amarrado, amordaçado, impedido. Eu te impeço de agir em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu declaro que aqui é lugar para um povo sedento do Senhor. Aleluia. Que se atrai pelo fogo de Deus. Glória a É isso Deus. aqui que nós queremos nesse lugar. É isso que eu chamo a existir. É essa luz que eu chamo na casa. Aleluia. Eu chamo a luz que ilumina as trevas e que dissipa as trevas em nome de Jesus. Eu quero no reino do Espírito toda a resistência do inferno, toda ocupação nas cabeças, toda a fortaleza de Satanás. Sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Canta na massa. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho. Eu tenho tanta coisa para falar, queridos. Eu podia entrar nos versículos anteriores para mostrar a luz aqui para você. Não posso, não dá tempo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Está vendo que a resposta é: quem é você? A pergunta é essa noite: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então me perguntaram: quem és? Pois és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que te demos resposta. Aqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: o que a Escritura diz a meu respeito, o que Deus disse a meu respeito, quem eu sou para Deus. Está escrito lá no livro de Isaías quem eu sou para Deus. Onde está escrito quem você é para Deus na Bíblia, querido? Eu te pergunto isso nessa noite. Aonde na Bíblia Deus falou a seu respeito? Qual versículo você é? Glória a Deus. Quem você é, filho meu? Quem você é, filha minha? Quero te declarar mais uma coisa: eu estou feliz que cada um de vocês está aqui. Aleluia. Estou feliz porque ainda aqui muitas coisas possam estar acontecendo à nossa volta e vocês estão felizes. Aleluia. Eu fico feliz por isso, de verdade eu estou feliz.
Então entenda a mensagem do Espírito nessa noite. O Espírito está perguntando: quando alguém te perguntar quem você é na Escritura, qual vai ser a sua resposta? O que Deus disse de que você é? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando Isaías disse essa palavra, ele estava dizendo sobre mim. Sabe uma coisa que poucas pessoas sabem? Que está escrito nos livros de história. Quem sabe quem foi Flávio Joséfos? Dá um salve assim. Um lá, dois aqui, três ali, e parou por aí. Flávio Joséfos foi um escritor judeu, contemporâneo do Senhor Jesus, da destruição do templo em Jerusalém. E ele era um historiador que estava preso, até que Tito, o imperador de Roma, que foi quem entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém, porque ele havia profetizado na vida de Tito, que Tito seria o imperador de Roma, libera ele da prisão. Ele era um escriba, ele escrevia história, libera ele da prisão, para que ele fosse livre e continuasse escrevendo as coisas dele, com relação ao reino. Flávio Joséfos recebe esse título, porque ele tinha um nome judaico, e ele recebe o nome romano, de Flávio Joséfos. Este homem diz que Ciro, o rei da Pérsia, que Deus chama na Bíblia, em Isaías, se não me engano 45, ele diz: Ciro, você é o meu ungido, que vai fazer vai dar ordem para a construção da minha casa. Ele diz que Ciro, conta-se nos autos, que Ciro disse: essa profecia de Isaías, ela foi dita ao meu respeito. Aleluia. Você está entendendo como um ungido, mesmo que ele seja o imperador das trevas, Deus chama ele de ungido porque ele tinha um propósito para Deus, e ele cumpre o propósito dele, porque da boca de Ciro, rei da Pérsia, sai um decreto para que fosse edificada a casa de Deus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Até esse homem sabia quem ele era. Tem algo de Deus aí para você nas Escrituras, e João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. Olha, os que haviam sido enviados, versículo 44, era diante dos fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Até aqui João Batista era lindo. Depois ele disse, lá quando falou: olha, ele está batizando mais que você. Jesus Batista falou assim, João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Estava lindo, estava maravilhoso João Batista. Que Jesus cresça, que o nome dele se levante, que meu nome seja diminuído. Deixa levantar Jesus e que desapareça. É lindo João Batista. Mas em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 2, Mateus 11, 2, o fim triste do profeta. O fim triste do profeta ocorre no versículo 2, quando ele diz: quando João ouviu no cárcere mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Queridos, foi ele que ouviu uma voz do céu dizer, da boca do Pai, e que nós aprendemos aqui hoje: a boca do Pai faz o que com a gente? Toca onde? Identidade. Queriam dar outro nome para João, o nome da família de Zacarias, que era sacerdote naquele ano, sumo sacerdote. O anjo veio e falou assim: não, o nome dele é João, a identidade dele é de João. A identidade dele, João, significa agraciado. Ele é um agraciado de Deus. Só que João, queridos, agora está perguntando. Ele ouviu a voz do Deus, a voz do Pai, dizendo: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Ele esqueceu essa voz, porque o seu ministério se tornou grande. Porque quando ele viu o Senhor Jesus se manifestando, em vez de ele se curvar e querer andar com Cristo, queridos, se o Senhor Jesus estivesse aqui fora agora, você estaria me ouvindo pregar aqui? Como diria meu pai, o apóstolo Isam: maldito Satanás, você não estaria me ouvindo pregar. Eu ia falar: vai correndo atrás dele, que é o que João fala para os discípulos. Ele mesmo não foi. Sabe o que eu faria daqui? Eu sairia correndo, mas na sua frente. Eu ia correr que nem João quando foi lá no sepulcro e ele chegou antes de Pedro. Você está me entendendo, querido? Está me entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor da glória. Senhor da glória. E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João que estás ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Essa obra é do Messias, essa obra é do enviado, essa obra aqui tem o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo está sobre mim e ungiu para evangelizar pobre, por liberdade oprimido. O Espírito Santo me tomou.
Eu estou em movimento no Espírito. É isso. Glória a Jesus. Ah, mas as coisas à minha volta caíram, ruiu, não sei o quê, não estamos sem um templo físico. E daí? Qual é o teu propósito, irmão, irmã? Qual é o propósito da tua vida? O que Deus quer com você? E se tudo ruim, o que vai ser de você? O que Deus quer com você? Você acha que ele vai desistir? Abraão falhou no caminho dele. Abraão errou. Teve um filho com a sua concubina lá, Agar. Teve um Ismael. Deus botou ele no gelo por 14 anos. Mas ele tinha prometido: eu vou arrancar o filho das suas entranhas. E esse filho veio ou não veio? Aleluia. Pergunto para você: Isaac veio ou não veio? Aleluia. Veio. Porque Deus tem propósito. E quando ele estabelece o propósito, ele mudou o nome dele. Você lembra que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão? Sabe o que significa Abraão? Que não significava Abraão? Abraão é um pai. Agora Abraão é pai de nações. Você pode dar glória a Deus? Ele só mudou algo do nome de Deus. O nome dele é só o H do nome de Deus. Do nome de Deus. Que não é bem assim, mas como você pronuncia mesmo. Só eles têm na língua deles isso. Não é? A gente não tem essas coisas. É que nem falar o de inglês. Enrola a língua, mas não sai, né? Fica um word. É um word. O word é palavra, né? Então o nosso word não sai. A minha esposa fala bem. O word não sai da minha boca. Tem que saber o que você pronuncia. E Jesus fala para ele: os pobres estão sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Qual o tropeço de João? O seu nome se tornou grande demais. O seu ministério ficou muito importante para ele. E quando o seu ministério fica muito importante para você, quando o seu nome cresce demais para você, o que vai acontecer é que você vai perder a identidade e vai perder o propósito. João estava em prisões físicas, que simbolizam prisões espirituais. E Jezabel ganha autoridade sobre a vida dele, porque ela trabalha orgulho, tanto no coração de João Batista, como no pai de João Batista, na unção, chamado Elias, que vai parar dentro de uma caverna, onde Deus pergunta: o que você faz aí, Elias? O que você faz aí? Aqui meu nome ficou muito grande, Senhor. Eu sou o único dos profetas de Israel que procuram tirar minha vida, meu nome é muito grande. Em Gênesis, capítulo de número 11, ainda sobre o nome, olha o problema do seu nome ficar grande demais. Olha o problema, porque você perde identidade e perde propósito. Em Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 4, diz aqui: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome. Isso aqui é o espírito do diabo, chamado Anticristo. É Nimrod que cria isso, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, o nosso nome grande faz que nós rejeitemos o propósito de Deus. O propósito de Deus: crescemos, multiplicados, encher a terra e dominar-a. Não é isso o propósito de Deus? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Vocês estão aí? Estão aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou mexer com vocês, filhos. Aleluia. Eu vou deixar esse espírito de apatia tomar vocês. Aleluia. Amém. Sabe quem resiste ao espírito de apatia? Você. Aleluia. É você. A unção está aqui hoje. Eu sentindo o louvor, estou sentindo aqui agora. Então não deixa a apatia de tomar. Você que não deixa. Quem é rei aqui é você. Amém. Amém. Estou começando a ver um glória aí. Glória a Deus. Lá das entranhas do universo. Quando você torna o seu nome nobre, você perde o propósito de Deus na sua vida. Essas coisas desequilibradas vão custar caro para nós, queridos. Está entendendo aqui? Nome grande demais, perda de propósito, perde a visão do futuro, perde a visão de reino, perde a visão de Deus. Nome grande demais. O outro pedaço que eu quero comentar com vocês é quando você perde a identidade. Em 1 Samuel, capítulo de número 13, é sobre o rei Saul. Ele fica vulnerável. E um homem, quando fica vulnerável e quer se tornar um rei, ele não vai poder se tornar rei. O que Saul viveu? Ele viveu lá um rei chegando em Israel. Esse rei falou lá: ó, eu vou destruir Israel, vou furar o olho direito, porque é o olho da guerra, o cara que ele vê no escudo aqui, vou furar o olho do cara, não vai poder ver mais, vou matar as armas de guerra dele. O nome desse cara, se eu não me engano, é Naás. Eu sempre esqueço o nome do desgraça desse rei, mas acho que é Naás. Se alguém procura para mim, porque eu também vou procurar agora. E aí Saul corta um bicho lá, manda pelos 4 cantos, une as tribos de Israel, sai para cima, tem vitória, derruba esse rei do inferno.
Na sequência ele encontra o profeta Samuel. O profeta Samuel fala que ele vai ser levantado como rei, mas que viria uma situação com ele. E fala assim: olha, você vai passar no meio dos profetas, e no meio dos profetas você vai profetizar. Lá no meio dos profetas vai acontecer algo de Deus lá para você no meio dos profetas. Deixa eu pregar até aqui de baixo. Vai acontecer algo para você lá no meio dos profetas. Desce esse vídeo para mim, filho, desce aí. Vamos resolver esse assunto. Ele desce lá, vai passar na campanha dos profetas, mas fica lá onde Deus vai te levar 7 dias. Espera lá, que eu, Samuel, vou lá queimar um sacrifício para você obter o favor de Deus e eu te enviar para a guerra. E o que vou te dar trabalho, Tiagão? E o que acontece? O que acontece com ele? Ele, no mesmo dia, quando o profeta profetiza ele, isso tudo começa a se cumprir simultaneamente. Ele acaba entrando no arraial dos profetas. E ele entra debaixo da nuvem da unção. Não, glória a Deus. Ele entra debaixo da nuvem do profeta. Que no meio da nuvem do profeta acontece com Saul. Ele começa a profetizar no meio dos profetas. Ele nunca foi profeta. Esse é o problema de alguém, queridos, que anda de movimento dos outros. Esse é o problema de alguém que anda no mover de outro, que anda na experiência de outro, que galga o seu caminho em cima de homens, mas não galga o seu caminho na identidade que Deus quer dar. Posso ouvir um amém, glória a Deus aqui? Amém, glória a Deus. Ele entra no meio dos profetas, sai profetizando, algo tremendo acontece. A Bíblia diz que quando ele tem essa experiência com Deus, ele é transformado num outro homem. Posso ouvir um outro aleluia, glória a Deus? Quando você anda na unção, você é transformado em outro homem, outra pessoa. Aleluia. Só que aí ele vai lá para o monte, um lugar chamado Miquimás. Tem um exército, os filisteus têm carro de guerra. Ele começa a ver a formação. Ele espera um dia e o povo começa a dissipar. Glória a Deus, você está aqui. Você não está dissipando, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, os discipulados foram preparados antes desse momento. Dá outro glória a Deus. Glória a Deus. E aí, queridos, o que acontece? Ele vai lá 2, 3, 4, 5 dias. As pessoas vão indo embora, os guerreiros vão indo embora. Todo mundo fica com medo. 6º dia, mais gente indo embora. 7º dia, os pingadinhos ficaram lá. E ele pressionado fala: e agora? O que eu vou fazer? O profeta Samuel falou que chegava no 7º dia, não chegou ainda. Mas, queridos, é o 7º dia. Repita comigo, é o 7º dia. Ele está dentro do momento certo. Na hora que Deus quer levantar ele, na hora que Deus quer estabelecer o nome dele em todo Israel, quer dar para ele o propósito de rei que nem havia nenhum rei em Israel. Nessa hora, nesse exato momento, ele vai lá e queima o sacrifício. Ele acaba de queimar o sacrifício. Chega o profeta Samuel, porque Deus não vai chegar atrasado. E ele diz: o que você fez? Deus ia confirmar o seu reinado agora, Saul. Ele fala: olha, eu vi o povo dispersando, então eu deixei mexer minha identidade. Eu tive medo, pressionado pelas circunstâncias, eu ofereci. Pressionado pelas circunstâncias, eu esqueci quem eu era. Pressionado pelas circunstâncias, eu perdi o meu nome. Pressionado pelas circunstâncias, eu perdi o propósito. E Samuel fala: hoje Deus teria confirmado o seu reinado em Israel, mas agora Deus já se proveu do outro rei, porque Deus não pode contar com gente vulnerável na identidade assim. Está comigo aí, filho? Glória a Deus. Você pode perder a identidade pelo nome, você pode perder a identidade pela sua identidade. Pode perder o propósito pelo nome, pode perder o propósito pela sua identidade. Muito cuidado com essas duas coisas. Está vendo como isso tudo opera em harmonia? Vocês estão percebendo a harmonia do Espírito aqui? Estão percebendo o mover do Espírito aqui? Estão vendo como o Espírito Santo trabalha na nossa vida? Estão percebendo quando ele continua trabalhando em você, continua trabalhando em mim aqui? Está percebendo a engrenagem do Espírito? Está percebendo como ele se move? Está percebendo que ele é uma entidade em movimento, o Espírito Santo? E ele está aqui para preparar você, para ajudar você. Ele é o ajudador. Dá um aleluia, glória a Deus. Ele é aquele que vai fazer você fazer o que você não pode. É ele, o Espírito Santo. Você depende dele, anda na cola dele, dependa de Deus. É isso que Deus quer de você, quer de mim. Amém, Senhor, amém. Ou às vezes o seu propósito já se tornou isso que afeta muitos crentes. Você sabe o seu nome, você sabe a identidade, mas o seu propósito virou água parada. Ficou parado. Já disse que o Espírito Santo é um ser em movimento. Se você é do reino, você se move. Eu me movo só quando tudo está bom? Eu me movo em todo momento. Daqui a pouco você vai se mover comigo para as ruas, porque Deus apontou um sonho.
Você acha que eu não estou querendo ir? Eu vou no momento certo. Calma, você vai comigo. Glória a Deus. Nós vamos fazer culto de rua. Você pode eu estou na expectativa de saber o que o Espírito Santo fará lá na rua. Você está comigo aí? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Sabe que eu estou indo para Portugal? Estou indo para Portugal porque Deus mandou ir. Porque eu estava orando e a minha filha Maga, que é a líder da intercessão lá era a líder da intercessão, nem é mais, agora é líder dos adolescentes lá na saúde, teve um sonho comigo. Quando eu estou orando para saber se eu vou, eu e a Pâmela estávamos em Portugal com o Noah. Estávamos lá, e ela segurando o Noah no colo. Eu já entendi aquela resposta, só pedi mais uma confirmação para Deus. Falei, isso mesmo, Senhor? Ele falou, vai lá. Sabe qual é o momento que eu estou indo? O momento mais difícil do meu trabalho. Não difícil, está acontecendo uma coisa comigo do ruim, na verdade está acontecendo do bom. E na hora que eu estou indo para lá, na hora que eu estou fechando grandes contratos. Só que se Deus me mandou, queridos, eu me movo por propósito. Está comigo aqui? Amém. Eu sei como eu estou, minha identidade de alguém que vai por Deus. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ficar parado aqui, vou embora, vou mover. Deus está mandando eu lá, não sei como que ele vai fazer, se eu vou fechar esse contrato tudo antes, se eu vou fechar depois, se eu vou fechar quando eu estiver lá. Mas uma coisa eu sei, eu vou estar lá. Está comigo aí, querido? Se eu tiver que trabalhar de lá, eu falei para minha esposa, se eu trabalhar de lá, eu vou trabalhar de lá. Aleluia. Ontem eu fiquei lá de casa, trabalhando de casa o dia inteiro. Foi uma bênção do céu, glória a Deus por isso. Vamos lá. Amém. Mas se mova onde eu irei entrar agora? Em João capítulo 4, versículo 2. Glórias. Glória a Deus. Oh glórias. Aleluia. Oh glórias. Aleluia. Oh aleluia. Glória a Deus. Estou pregando há 45 minutos, vamos lá. Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi lá para o lugar, e era necessário atravessar a província da Samaria. Chegou pois uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Por volta da hora sexta, isso é importante na Bíblia, não posso nem entrar nisso aqui. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede-lhes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher está presa, sua água está parada, o seu propósito está parado, na sede que ela nunca matou na vida dela. Ela está parada numa religiosidade de dizer que havia separação entre judeus e samaritanos. Ela está parada num cenário de religiosidade que paralisa grande parte dos crentes na igreja. Você quer ver alguém que é água parada dá bicho. Dá dentro. É isso. Gente que não se move é cheio de bicho. Dengoso. Fica crente dengoso. Fica murmurador, fala mal de um, fala mal do outro. Fala, eu já sabia que tudo isso ia acontecer, já vive num cenário do inferno. Entende? Gente que é água parada, está ali. Mas como estava a vida dela? Teve um marido, não deu certo. Teve outro marido, não deu certo. 5 maridos, Jesus fala, é verdade, mulher. 5 maridos você teve, esse que agora você tem, nem é seu marido, você está falando verdade. Teve 6, mas o 7 chegou na sua vida. Ô glória, o descanso chegou na sua vida. Glória a Deus. Aquele que se move no descanso de Deus, se move na promessa de Deus. Eu sou o 7º, eu criei, descansei, consagrei o 7º dia para o meu uso específico. Eu sou o 7º na sua vida. Eu agora vou desposar você, porque você todos os dias tentou matar a sua sede com essa água que não mata a sede. Você matou a sede com a água do poço de Jacó. O poço de Jacó é o poço da própria força. Jacó fez tudo no seu braço. Você que está cansado até agora porque você nunca entrou no descanso, mulher. Eu a partir de hoje vou dar um descanso para você. E olha, se você soubesse quem fala contigo, você pediria a Ele. E eu não daria para você uma água parada, eu daria para você uma água viva, eu daria para você uma água em movimento. Eu transformaria a tua história, mulher. Eu transformaria a tua essência. Porque eu tenho água viva para fluir nesse lugar. Aleluia. Ele disse que aquele que crê em Deus, ele seria em Deus uma fonte a jorrar, aleluia, para a vida eterna, em João capítulo 7. Deus está querendo levantar você, querido, para você ser uma fonte a jorrar, não uma água parada. Deus está querendo
perdida no propósito, porque ela está parada espiritualmente. Parou, não procura entender por quê, para quê. Parou, perdeu o propósito. E quando você perde o propósito, você perde a glória de Deus, porque você só vai glorificar Ele quando chegar no final da sua vida. Eu já disse isso hoje, vou falar de novo. Eu te glorifiquei cumprindo o propósito que o Senhor determinou para eu cumprir. O Senhor me deu um nome, o meu nome é Jesus. Aleluia. Jesus significa Salvador. E para salvar esse povo, o Senhor me deu uma identidade. Essa identidade é uma identidade de amor. Vão me trair, vão me odiar, vão se levantar contra mim, mas eu vou falar: Judas, amigo, para que vieste? Porque eu vou guardar o amor até o fim. Eu tenho identidade e eu vou guardar o propósito. O meu propósito é o propósito de cruz. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Aleluia, eu vou até o final do meu plano, eu vou até o final do meu propósito. Eu vou guardar nome, vou guardar identidade. Por isso eu vou cumprir o propósito até a morte e morte de cruz. É por isso Deus vai me levantar e vai me dar o nome. Oh, glória a Deus, que é sobre todo nome, perante o qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor. Por isso Ele recebe um nome que nós não sabemos qual é. Esse é o nome da pedra branca dele. Nós conhecemos o nome do Senhor Jesus revelado. Nós não conhecemos o nome do Senhor Jesus que Ele recebeu lá no céu. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Oh, glória. Quer receber o nome lá também? Glória a Deus. Você quer receber o nome? Aleluia. Comece com o nome aqui da terra. Dá um aplauso a Jesus. Amém. Glorifica o nome dele nessa casa. Glória a Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade. Em João capítulo de número 5, passadas essas coisas, versículo 2: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, 5:2, um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Essas pessoas sem identidade, com problemas físicos, que simbolizam aquilo que eles carregam no reino do Espírito. Tem pessoas que são paralíticas espirituais, são coxas espirituais, andam manquejando no reino do Espírito. Ora tão bem, ora tão mal. Esse é alguém que está com a identidade prejudicada no reino do Espírito. Eles são cegos espirituais, não veem o reino do Espírito. Já estão cegos por dogmas, por doutrinas, por água parada, por religiosidade. É isso que cega a vida dos servos de Deus, queridos. Por isso não seja um crente religioso, seja um crente de movimento. Glória a Deus. Nesse jazia essa multidão de cegos paralíticos, esperando que se movesse a água. Estão sempre andando atrás de mover. Ah, tem um profeta aqui, vamos lá. Tem outro servo de Deus usado ali, vamos escutar o que ele tem para falar para mim. Tem outro ali, aquela igreja dá uma bênção, vamos mover para lá. Ah, a minha igreja está com problema, vou mover para outra. Ele não tem propósito. Não se conhece, não conhece Deus. Não conhece, está esperando mover. Está esperando algo à volta. Está esperando se mover na unção do outro. Tem um anjo que passa aqui, esse anjo faz rebuliço. Eu estou esperando todo dia no culto o varão do reboliço. Se rodopiar e sapatear o varão do reboliço, que é um anjo que faz isso, desceu. Se ele não vier com a espada de fogo aqui, não tá bom. Se rolar um fogo aqui, tá bom para mim. Até quando você vai andar de fogo em fogo? Até quando você vai andar de um mover em outro? Até quando você vai ser paralítico e coxa espiritual? Até quando vamos ser cegos espirituais? Até quando? Eu não dependo de mover dos outros. Eu dependo de uma fonte que jorra em mim, água viva, que glorifica o nome de Deus, que tem encontro com Ele. Só está esperando isso fluir dentro de você. Ele quer beber dessa água do seu poço espiritual. Aleluia, Ele quer uma água corrente na sua vida. Para de esperar no outro, que só você pode fazer por você mesmo. Glória a Deus. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Tem gente na igreja que está enferma, paralítica espiritual, anos e anos a fio, nunca se move. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ladainha, sempre a mesma história. Queridos, Deus, Ele move coisas, queridos. Ele tem história nova para você todos os anos, várias vezes no ano. Está comigo aí? Amém. Você está comigo aí? Não. Amém. Se a sua vida está parada demais, tem gente que literalmente não dá fruto, não frutifica, não multiplica. Tem algo errado aí. Sua água está parada, tem algo errado aí, filho e filha. Vai parar, vai se deitar nos pés dele, vai descobrir o que está acontecendo. Vai lá. Ele que é a fonte da água viva, não sou eu. Glória. Eu posso tocar você, eu posso semear algo aqui, outro pode regar ali,
Mas um negócio individual com você. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Jesus sempre faz pergunta boa, né? Que pergunta mais óbvia, mas ele está fazendo ela. Você quer que eu te dê um propósito de vida? Você quer que eu mude a história de um país com você? Você quer que eu mude a história de uma cidade com você, como eu mudei na vida samaritana, que falou para a Samaria inteira, e a Samaria se converteu? Você pode dar aleluia? Você quer alguém que vai ter uma água desse naipe, que foi desse jeito? Você quer? Mas você precisa encontrar com ele. Respondeu o enfermo: não, eu já sei tudo de doutrina, Senhor, eu já tenho toda a religião, já me ensinaram tudo. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, só pode ser curado quem entra no tanque. Se aquele profeta não falar comigo, não vai dar certo. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, eu nunca vou chegar lá. Que vida difícil que é de alguém que se move no mover dos outros. Que difícil. Paulo fala como tem de idades para ser mestre, ainda são como crianças, levados por um vento de doutrina e outro. Difícil. Então me disse Jesus: eu vim mudar a sua história. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E sabe que dia que era esse da semana? Era sábado. Para quem você acha que você deve trabalhar, Jesus diz na sequência do texto: eu e o Pai trabalhamos até hoje. E eles falam: ele não só trabalha no sábado, opera milagre no sábado, como no sábado ele se chama de filho de Deus. Ele fala qual é a identidade dele, ele fala para que ele veio, como pode fazer isso. Eles ficam embasbacados que Jesus sabia o nome dele, sabia quem era, sabia o propósito. Estava lá orando no sábado. Em Marcos capítulo 2, não precisa abrir, ele diz lá em Marcos capítulo 2: eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Posso ouvir o amém? O sábado Deus usou para a sua glória. Então não fica dando a religiosidade. Ele vai curar um outro cego no sábado. Esse cego de nascença, capítulo 9 de João. Estou indo para o final da mensagem, vem comigo. Agora que vai dar uma hora, vamos lá. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse? Sempre a mentalidade do religioso é que alguém pecou. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Obras daquele que me enviou. Fui enviado com propósito. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz que traz ordem nas trevas. Seja ela no dia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, seja no sábado ou no Glória a Jesus. Eu vou trazer luz no caos. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Isso aqui é o texto de descanso do sábado. Eu sou o sábado. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo teso. O que está acontecendo com você? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu preciso de Deus Pai todo o tempo. Eu faço o que o Pai manda eu fazer. Eu falo o que o Pai manda eu falar. Eu sou altamente dependente dele. Sabe o que o sábado nos ensina, queridos? O sábado nos ensina que nós dependemos de Deus totalmente. 6 dias o homem trabalharás, mas no 7º você vai depender de mim totalmente. Para comer, você vai depender de mim. Para entrar na minha presença, o sábado era para o homem entrar na presença de Deus, não para fazer do sábado uma lei religiosa. Está comigo aqui? Nós somos craques em fazer leis religiosas. Somos craques nisso. É para isso que era o sábado. E ele fala: os que estamos cansados, vem sobre mim, e eu vos aliviarei. Trazer sobre mim o seu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas. Descanso. Entra no meu descanso. Porque no meu descanso, vamos ver, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse descanso ele viu o cego, e ele fala assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Quando esse homem está indo se lavar no tanque, e se lava no tanque, perceba uma coisa: ele está no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele está indo no tanque do enviado. Ele está cumprindo o propósito de Deus ao obedecer o que Deus mandou ele fazer. Deus está mudando a história da vida desse homem. Quando ele chega lá, ele toca nos olhos, ele volta vendo. E ele vai destruir todo o sistema religioso daquela época. Ele vai chegar para o cara e falar assim: mas como que foi isso? Fala assim: mas não pode ser, esse homem não pode ser de Deus, porque ele está curando no sábado. Me diga aí como é que você foi curado, por favor. Ele fala assim: mas vocês também querem se tornar discípulo dele? Não, nós somos discípulos de Moisés, nós somos religiosos mesmo.
de estranhar que vocês não sabem de onde aconteceu isso. Porque desde que o mundo é mundo, não se ouve que Deus tenha curado um cego de nascença. E Deus trabalha, se Ele me curou, é porque Ele é Deus. Não tem outra resposta para isso. E Jesus chega para ele e eles expulsam o cego. Porque eles estavam tão cegos com a glória das coisas desse mundo, estavam tão cegos com a religião deles. Isso me mata, queridos, porque tem muito crente cego dentro da religião. Mas eu declaro que essa noite aqui é uma noite de Deus enviar você. Aleluia! É Ele mexer com você, o Espírito Santo vai falar: enquanto você se mover, eu vou curar você. Pedro, você me ama? Você está enfermo aí? Eu te amo, Senhor, você sabe que eu te amo. Ele fala: então apacentando minhas ovelhas, se move. Se move, Pedro. Quando você estiver apacentando minhas ovelhas, eu vou curar você. Uma vez que eu tenho com um rapaz que estava dando fruto, e eu cheguei para ele, ele falou assim: pastor, olha, tá difícil aqui, aconteceu aquilo comigo ministerial, tal. E Deus falou uma frase para mim. Falou assim: você ama Jesus? Ele falou: pastor, eu amo. Ele não está aqui, para você não pensar em nada aqui, não perder sua concentração. Pastor, eu amo. Eu falei: então faz isso para mim, apacenta, me ajuda a apacentar as ovelhas. Porque enquanto você está se movendo, o milagre vai acontecer. Enquanto eles pegavam a água e estavam no caminho de mostrar para o mestre Sala, a água se transforma em vinho. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? É quando você se move que o milagre acontece. É quando você se move que o Espírito Santo trabalha. É quando nós nos movemos. Se nós pararmos, queridos, a nossa vida vai ser um caos. E Deus está me chamando para andar. Alguém já entendeu que Deus está me chamando para andar aqui? Deus está entendendo que Deus está me chamando para o tanque do enviado. Posso dar uma glória a Deus? Aleluia. Você pode vir aqui comigo? Eu gosto de pregar aqui de baixo. Eu gosto mais de lá na sua carinha. Lá de cima, eu gosto de pregar de cima. Eu gosto de pregar de baixo. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos encerrar aqui. Vamos caminhar para o final da mensagem. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8, tem um texto para lá de conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas paradas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual é o propósito? Quando o Espírito Santo vem, ele dá um propósito. O propósito é que esse povo se tornasse testemunha de Cristo. E para você se tornar testemunha de alguém, você tem que ter vivido, experimentado, visto. Por isso que João disse o que os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e as minhas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Você pode aleluia, glória a Deus? Eu sou testemunha dele. Eu vi que ele morreu, eu vi que ele ressuscitou. Eu sou testemunha desses fatos. E se ele morreu e ressuscitou, vai acontecer com você aqui agora. O poder de Deus vai se manifestar aqui agora. É isso que João está dizendo. Em outras palavras, ele é uma testemunha de Cristo. Sereis minhas testemunhas a ponto de dar vida por mim. Eles o venceram, porque em face da morte não para a própria vida. Posso dar um aleluia, glória a Deus aí? O que você está passando aí, filho? Não sei o que é, mas ele está te dando poder para algo. O Espírito Santo vem para te mover. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo vai mover a gente aqui. Glória a Deus, Senhor. Mas se eu tiver um tempo físico, daqui a pouco, pastor, conseguimos entender isso. Não importa, o Espírito Santo vai continuar nos movendo. Aleluia. É hora de mover. Glória a Deus. Chegou a hora do enviado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero que você escute essa mensagem. Mas aí a igreja está muito bom. Primeiro dia 2.000 se converte, 3.000 se converte. Segundo dia mais 2.000 se converte. E a igreja está onde? Água parada. Vamos virar água parada aqui, está muito bom. Deus acrescentou 3.000 hoje, 2.000 amanhã. Já não estamos nem conseguindo cuidar das viúvas. O negócio pegou aqui. Olha que maravilha que é esse negócio aqui. Puxa, Deus falou, está cumprindo. Que poder maravilhoso. Aí Felipe, o diácono, escuta a voz. Estevão, escuta a voz. Os dois saem. Estevão vai lá, é o primeiro mártir, a primeira testemunha que morre por Cristo, apedrejado pelos religiosos, pelas águas paradas. As águas paradas estão sempre matando aquilo que é água viva de Deus. Água parada só serve para criticar, para falar, para ter os seus pensamentos, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Essa é a água parada no reino do Espírito. Mas Deus está aqui nessa noite para mover água dentro de nós aqui, aleluia. Não vai haver mais água parada aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eles param. Aí Felipe vai para Samaria. E as testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Estava em Samaria.
Estava lá na Samaria onde tinha os gentios, os desclassificados. Vai lá, Felipe, os demônios saem gritando, o paralítico anda, a glória de Deus se manifesta, porque a glória de Deus se manifesta no movimento. Posso ouvir um outro amém aqui? Amém. O Espírito Santo se move no movimento. E aí eles chegam lá, os apóstolos vão lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos vão lá e põem as mãos, eles recebem o Espírito Santo. E aí eles voltam para casa, para Jerusalém, quando eles deviam avançar para os confins da terra. Está comigo aí, filho? Aleluia. Então Deus fala com esse povo: não dá, eles são muito alma parada. E olha que tinha apóstolo que não acabava mais aqui. Tinham 11 dos originais e mais um que foi incluído, chamado Matias. Tinham 12 apóstolos, eles tinham recebido fogo. Eles estavam tomados pelo Espírito Santo. Eles testemunhavam nas sinagogas. Eles estavam tomados pelo poder de Deus. Mas eles estavam parados. Então Deus vai levantar um homem chamado Paulo. E Paulo vai avançar com fúria. Paulo estava lá perseguindo a igreja. Deus fala: eu preciso parar esse cara, porque ele é terrível, e eu preciso usar esse cara no meu reino. Eu não sei se tem Paulo aqui, se tem gente que foi desprezada aqui, não importa. Mas Deus está falando uma coisa: eu vou parar. Ele tem que tornar Paulo cego, para Paulo começar a ver. Ele era Saulo, agora ele vai se tornar Paulo. Você pode dar uma glória a Deus? Eu vou mudar teu nome. Eu vou mudar teu nome e vou te dar um propósito. Sabe qual é o seu propósito, Paulo? Você vai ser um mensageiro meu, no meio dos gentios. Ninguém quer ir, então eu vou te empurrar, Paulo. Glória a Deus. É com você que eu vou mexer, Paulo. Amém. Você vai para os confins da terra onde ninguém está querendo ir, Paulo. Você vai perseguir propósito, porque você é homem de propósito. E para você fazer esse propósito, eu vou deixar cego, mas você vai começar a ver de novo. E quando você começar a ver, eu vou te falar que você não é mais Saulo, mas agora você é Paulo. Eu mudo o seu nome. E você vai ver quanto importa padecer pelo meu nome. Você vai ver como importa padecer, porque eu quero construir um nome em você, fazendo você sofrer, para você experimentar o poder da minha ressurreição, Paulo. Mas esse homem chega no final do seu ministério, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz: a mentalidade de um homem de Deus: eu não me embaraço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu caminho para as que diante de mim estão. A minha mentalidade é de corredor, eu vou ganhar coroa. Ele diz: a coroa da vida está me reservada. Eu já sei que eu conquistei a coroa da vida. Você pode aleluia a Deus? Você quer chegar nesse dia da sua vida e falar assim: eu sei que a minha coroa está reservada no céu. Já pensou isso? Mas por quê? Porque eu tenho mente de guerreiro. Eu tenho mente de alguém que domina o corpo. Eu tenho mente de alguém que esmurra o corpo para não pecar, para não perder a identidade. Eu tenho mente de alguém que vê glória, mas ao mesmo tempo não acha o seu nome grande, porque Deus colocou o mensageiro de Satanás para esbofetear o meu rosto, para que eu não me sobremessa por causa da grandeza das revelações. Você pode aleluia, glória a Deus? Olha o cuidado de Deus com a gente. Glória a Deus. A gente sofre muitas vezes para entender o que Deus quer. Isso é maravilhoso demais, porque só conhece o poder de ressurreição quem passa por sofrimento. É depois da cruz que está a glória. Você pode dar aleluia, glória a Deus? A glória não vem antes da cruz. Então Paulo fala no final da carreira a mentalidade: eu combati o combate, eu estou guerreando. Aleluia. Eu sou atleta, eu estou esmurrando meu corpo, eu jejuo, eu oro em jejum muitas vezes, em perseguições outras, entre patrícios, entre irmãos que não deveriam me perseguir. Olha a vida que eu vivi, mas eu continuo indo para o alvo. Eu não desisto do alvo, eu não perco o propósito. Dá glória a Deus. Combati o bom combate, eu completei a carreira. Sabe por quê? Porque eu não parei de me mover. Eu me movi em fé e vou continuar me movendo em fé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu encerro essa mensagem em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2. Qual o nome da mensagem dessa noite? O nome da pedra branca. Ao que vencer, quem tem ouvidos ouça. Versículo 17 do capítulo 2. Ouça o que o Espírito que se move diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido. Eu vou dar para o vencedor de um alimento dos anjos espiritual que está escondido. Eu vou dar uma comida, uma revelação que é do céu. Ela não tocou a terra, é um maná escondido por mim. A glória de Deus é encobrir as coisas, é do homem é descortiná-las, é entendê-las. Dos reis é entendê-las. Tem maná escondido para nós. Esse maná escondido é da boca do Pai. O que a boca do Pai faz conosco? Ela muda a identidade, transforma o nosso nome e nos dá um propósito. Eu vou dar para você uma palavra que está escondida. Você não conhece a palavra ainda. Essa palavra é só para o vencedor, porque nós não vencemos ainda. Posso ouvir um amém? Ninguém ainda provou desse maná escondido. Glória a Deus. É lindo isso. Eu quero esse maná. Quantos querem esse maná aqui? Aleluia.
Glória a Deus. Vou dar um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia. Você pode dar aleluia? Que nome é esse? É um nome que Deus vai te dar lá no céu. Nome te dá identidade, te dá propósito. Significa que esse aqui vai ser o seu propósito eterno, que você vai receber quando comer o maná escondido. Glória a Deus. Nosso propósito aqui vai nos dar uma coroa. Vamos guardar a fé, porque nós vamos chegar lá. E quando chegarmos lá, Ele vai falar assim: entra aqui, filho. Você venceu pela palavra de testemunho, pelo sangue da aliança, e porque mesmo a face da morte você não amou a própria vida, você cumpriu o meu propósito. O propósito que foi dado na terra com relação ao nome que eu te dei, a identidade que eu te dei, você manteve a identidade. Pedro, no momento da vida dele, perdeu a identidade. Ele negou Jesus, ele teve medo, ele fez coisas erradas. E não importa, que não pode ser que você aqui cometeu problemas, cometeu coisas erradas, você mexeu na identidade, o seu nome foi afetado, o seu propósito abalado. Mas eu quero dizer, querido, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu ainda tenho um propósito na sua vida. Eu não desisti do que eu ia fazer com você. Não assim aqui só nessa vida, como eu tenho uma promessa para você que eu entrego nessa noite. Aleluia. Eu tenho um maná escondido que vou revelar coisas a seu respeito que nem você sabe, ninguém sabe, o céu não sabe. E o propósito eu tenho que você, com esse nome novo que eu te dar. Oh glória, minha mão está queimando, pegando fogo aqui. Glória a Deus. Glória. Esse propósito que eu vou te dar, ele vai ser para toda a eternidade. Aleluia. E eu sei de uma coisa, filhos, nós vamos conhecer muito de Deus. Imagina que você tem para conhecer de Deus em toda a eternidade. Encerro dizendo que teve um homem que teve o privilégio de ser arrebatado ao céu. Esse homem chegou no céu e ele estava lá diante dos anjos de Deus. E ele disse assim: anjos de Deus, puxa, mas isso aqui não é monótono, porque aqueles serafins estão lá todo o tempo dizendo santo, santo, santo. E parece uma coisa, todo o tempo eles vão ficar repetindo essa frase. Por que eles fazem isso? E o anjo fala assim para ele: e cada vez que eles voam e olham para a glória de Deus, que lhes é permitido olhar, eles veem uma faceta de quem Deus é. E quando eles veem essa faceta, eles dizem santo. Aleluia. E Deus muda de faceta e diz santo. Aleluia. Cada revelação da faceta de Deus, queridos, traz para nós uma eternidade de opções, de oportunidades. Vocês estão comigo aqui? Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Quantos querem comer do maná escondido? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quantos querem propósito aqui revelado? Glória a Quantos Deus. querem, se tiver uma água parada na sua vida, botar a água para ferver aí? Vamos botar a água para ferver? Aleluia. Porque ferve, ela começa a girar, Glória a né? Deus. E a água fervendo precisa de fogo, não é, queridos? Posso ouvir uma glória a Deus aqui? Amém. Glória a Vamos Deus. louvar o Senhor, aleluia.